Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindos ao canal Onda Espírita. É muito bom num dia desse, um dia não, né? Nessas horas do dia ou da noite até da madrugada poder estar com vocês. Mais uma vez eu quero agradecer o carinho, o retorno que o pessoal está comentando sobre o livro e convido vocês a conhecer o canal, dar o seu joinha, colocar sua opinião, compartilhe, porque o objetivo do canal é levar o conhecimento da doutrina espírita. É filantrópico, o que a gente consegue de bônus, a gente reverte em cestas básicas para ajudar quem precisa. Venha conhecer. Antes de mais nada, vamos agradecer essa figurinha maravilhosa que está aqui atrás. Em nome de Deus e de Jesus, Francisco de Assis, o exemplo de caridade e de amor, aos mentores do canal Onda Espírita, essa oportunidade de estarmos juntos, em paz, em harmonia, em muita tranquilidade. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Iniciando um novo capítulo, o capítulo 9, a primeira parte, Novas Luzes para a Razão. Tivemos aqueles 3 casos que foram comentados, o caso do Carlos, do Lício, do Aderson, que é Anderson, que podemos chamar de Anderson também. E agora vamos falar sobre uma reunião que a querida mentora fez no mundo espiritual, mas dentro da própria casa, onde se realiza os trabalhos, os mister, como diz nosso querido Filomeno, né? Material. Então, essa reunião que nós vamos estar conversando nesse momento. Então, o Filomeno, ele esclarece para a gente poder ter uma ideia, que a sala começa a ser preparada para uma reunião com os, digamos assim, desencarnados. Ele explica para a gente. Após o mister, ele fala a palavra mister, eu acho bonitinha, né? Após o trabalho com os encarnados. A mentora convida o Dr. Bezerra para a prece inicial e também convida o senhor Filomeno junto a um outro senhor chamado Filinto, tem uns nomes assim um pouco peculiares, né? A participar junto com os demais na mesa, são as pessoas que ali estão. E Dr. Bezerra inicia a prece, onde todos já estão acomodados, agradecendo aos mentores, a Deus, a Jesus, com palavras simples, suaves, e que aquela reunião seja também abençoada e esclarecedora para todos que ali estão, né? Terminando a prece, a irmã Emerenciana, que é a mentora da casa, ela é assim, o Filomeno coloca assim que ela se colocou em breves palavras. Após o encerramento, ao atendimento, é hábito providenciar, né? Ela diz, é hábito providenciar o seguimento ao primeiro serviço prestado aos assistidos, ou seja, após o atendimento, a parte material, a espiritual, ela vai verificar o que eles podem fazer e fazer uma análise de toda a situação. Aí ela coloca assim, prioriza-se que nesses casos estão lidando, olha gente, isso é grave, estão lidando com personalidades desencarnadas psicopatas. São todos que acompanharam esses 3 casos. Entidades desencarnadas psicopatas. E ela explica o quê? E portadores de alta dose de insensibilidade. Segundo todos os diagnósticos dos psicopatas, eles não têm o lado emocional. O lado emocional, eles não têm a sensibilidade. Então, o caso é grave. Ela diz insensibilidade emocional que as tornam perversas, olha gente, grave, né? Perversas, inclementes e haverá, neste caso, diz essa, voluntários do grupo socorrista da casa, que é onde eles estão, para assistência a esses que vieram, porque eles são vulneráveis aos agressores e a seus exploradores.
Esses exploradores que ela destaca são exploradores psíquicos. E ela continua. Ajuda é para Carlos, Lício e Aderson, que estarão em procedimento de tratamento nesta casa. E ela diz o seguinte, o porquê do que ela está se colocando dessa maneira, porque, olha gente, sendo descobertos pelos seus agressores, eles vão invadir com violência em todos os lugares que eles vão, na tentativa de apavorar os pacientes, como ela coloca, para desistirem do socorro que necessitam. A lei de causa e efeito, ela não vem sozinha, ela vem com aqueles que nós, né, digamos como diz o nosso querido André Luiz, é como se fosse um carnê a longo prazo, o pagamento. Filomeno diz o seguinte, meu Deus, ele para com ele, né? Eu estou emocionado. A dona Merenciana, ela tem o senso e a sutileza, diz o nosso querido Filomeno, e o engenho de raciocínio, além do serviço da terapia curadora, ela não descuida do que precisa ser feito nos bastidores e as preventivas. Que interessante, não é? Como os casos necessitam, às vezes um caso numa casa espírita, a gente acha que o trabalho só começa ali no passe, no plantão, não. Os mentores da casa já estão preparados para receber também tarefas de amparo e de ajuda. E aqui a nossa querida mentora, ela continua. Agradecerei que me informem a respeito de qualquer ocorrência que pareça anormal ou inusitada em relação aos nossos irmãos que, a partir de agora, passam a ser pupilos da nossa afetividade, sem desrespeito aos códigos legais que os surpreenderam, exigindo-lhes a regularização das suas infrações. Bem claro, né, o que ela coloca. A função dos assistentes que os devem acompanhar é de vigilantes, sem que tome quaisquer providências precipitadas em seu favor. Devem inspirar-lhes alento e coragem, bom humor e pensamentos superiores, de modo que possam romper as ligações com os adversários aos quais se acostumaram. Então a coisa é tão complicada que às vezes o obsidiado ele acaba se acomodando junto ao obsessor. E o que o querido Filomeno diz? Ela nomeou 6 assistentes, 2 para cada assistido, que são os 3 que nós citamos. Filomeno observou que esses espíritos que vão estar junto deles amparando são espíritos medianos em seus conhecimentos e que estão vinculados à casa e a praticar todo o mister que ele fala, o trabalho que é realizado na própria casa. E o que ele reparou, que eles exteriorizam bondade, caridade, amor e boa vontade. E também que eles aproveitam tudo o que está ao redor deles para o seu próprio aprimoramento e evolução. Porque para esses casos, eles vão se preparar, vão estudar, vão buscar conhecimento junto à mentora e junto aos que todos estão ali para nesse trabalho de amparo e de amor a quem precisa, principalmente com o Dr. Bezerra de Menezes. Então ela disse o seguinte, continuando, né, a reunião. A nossa casa prossegue sendo a escola-oficina de educação e ação para todos nós. Olha gente, que humildade. A nossa casa prossegue sendo a escola-oficina de educação e ação para todos nós. E tem muita gente que acha que não precisa nem estudar, né? Aqui descobrimos a necessidade de crescimento e de libertação dos costumes primitivos, exercitando novos hábitos evolutivos com as visitas ao futuro feliz. A evolução.
Cada vez que tem um caso, cada vez que eles vão buscar o aprimoramento, o estudo, mentores como o Dr. Bezerra de Menezes para amparar, para ajudar, é o processo evolutivo como a lei do progresso, né? E a mentora explica o seguinte: muitos milênios, ela está falando para todos os presentes, muitos milênios no primário, a libertação é a conquista e é demorada. Mas já é possível compreender que muitas práticas que apegamos são de valores secundários, porque vivemos em um campo de vibrações onde a mente é mais poderosa do que qualquer ritual ou coisa, que apenas serve de imã que atrai a atenção e fixação do pensamento. E é uma verdade. Continua. Diante do atraso e do materialismo que muitos de nós ainda teimam em reter-se, as ocorrências de absorção das forças vivas das oferendas permanecem superior na influenciação, exigindo contínua alimentação, quando já é possível superar tal necessidade, direcionando corretamente o pensamento em sentido superior. No início, há uma estranheza, depois, adaptação. Ela quis dizer que a evolução, porque no plano espiritual, tanto para o bem e para o mal, eles buscam também a evolução. Porque, na realidade, a obsessão, para o espírito obsediar a criatura, né? O desencarnado obsediar o encarnado, é só no pensamento, é só nas vibrações. E é isso que ela está mostrando nesses 3 casos, para que as pessoas que estão ali, que vão fazer todo esse trabalho, entenderem. Ela continua. Do contrário, a diferença entre protetores e os exploradores espirituais das criaturas humanas será pequena. Olha só, se não houver uma evolução, se não houver algo diferenciado, se todos usarmos os mesmos, vai ser uma grande... A gente vai continuar sendo materializado, a gente vai continuar buscando o material o concreto para crer. Interessante ela colocar isso, né, gente? Dando margem às paixões mais fortes que explodem quando os protetores se sintam ou se creiam desprestigiados ou não homenageados, como é o do paladar da presunção e da ignorância. Fato que acontece repetitivamente nesta ou em outras casas e ações semelhantes a deles. Então, o que ela está explicando? Quando se há vamos dizer assim, muita oferendas, algo assim de dependência emocional, de pessoas que assim, eu não vou fazer nada se eu não for falar com aquela entidade, falar com aquele guia. Quando acontece essa situação, então ela diz que é muito materializando. Isso daí não é nem positivo para o próprio mentor, porque ele acaba, vamos dizer assim, se acostumando com essa vida e também não evolui, porque os nossos mentores, eles evoluem junto conosco. Muitos mentores frequentam escolas, leem os livros junto conosco. É uma maravilha essa conexão com mentores, é uma coisa maravilhosa. E quanto mais nós vamos buscar, eles também vão. É muito bom isso. E ela explica: há protetores que a força das paixões de que não se libertaram transformam-se em exploradores dos seus médiuns, a quem subjugam ou daqueles que buscam auxílio, cobrando-lhes dependência e submissão. Ou seja, você não vai fazer nada sem antes me consultar. E como a gente sempre gosta de colo, a gente acaba gostando disso, né? Quem sabe ele vai me dizer se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo, se eu não posso fazer nada. É interessante, né? Com o tempo, esquece-se da necessidade de evoluir e o que? Se acomodam. Olha, gente, que coisa, né? Maravilhoso o que ela coloca. Aí ela faz uma comparação para eles poderem entender dentro daquela reunião. Assim como o arado praticado pelo homem e o animal foi substituído
pela força elétrica. Se ainda acontece o primitivismo, é porque falta o quê? Recurso. Ela adverte: em nossa área de ação é a vontade pessoal, com aceitação da lei do progresso, que a todos impulsiona para o superior e para a liberdade. Fogo, eu achei interessante essa frase. Fogo não apaga o fogo. Ela diz o seguinte, como uma certa conclusão: os nossos meios de auxílio não podem ser semelhantes aos métodos de destruição, de que os maus, em deplorável estado de perturbação e materialidade, se utilizam. Deus é para nós a força total e criadora da vida, que nos permite entender a grandeza da sua obra lentamente, crescendo em mente e amor. Filomeno faz uma observação: silêncio total no auditório. Ele diz o seguinte: dei-me conta de que a sala recebia umas 60 entidades. Ele sentou ali quietinho e não percebeu, porque é tudo espírito, né? 60 entidades desencarnadas. Eram habitantes da floresta, antigos ex-escravos e anteriores praticantes do culto afro-brasileiro. Todos ali. A mentora, ao longo do tempo, desta maneira, libertava-os das práticas ancestrais ainda predominantes. Aí ela diz o seguinte: saímos do trabalho sem descanso da escravidão, com imenso reconhecimento às provas redentoras que nos lapidaram as arestas. Então ela está explicando que saíram, mas aquela situação, inclusive que ela viveu, que nós já falamos em vídeos anteriores sobre a escravidão, porque ela já vivenciou a escravidão 2 vezes, ela se colocou que foi um reconhecimento às provas redentoras que nos lapidaram as arestas. Como não aceitamos o preconceito contra o homem negro ou índio, é injustificável a nossa infeliz atitude contra o branco. E ela explica: não foi a cor da pele que nos levou ao delito, mas sim o atraso moral que nos caracterizava naquela experiência carnal. Tanto é verdade que, embora não hajamos adquirido o sentimento de amor pleno naquelas sociedades, conseguimos reunir outros valores que nos são úteis, auxiliando-nos na maneira melhor de aplicar a afetividade para que não erremos por partidarismo e precipitação em face da ignorância dos desígnios divinos. Gente, ela está colocando, porque como foi explicado em vídeos anteriores, que nessa situação havia entidades desencarnadas que não, digamos assim, que não aceitavam a própria doutrina espírita, porque dizia que foi feita por um branco. E como nós falamos nos vídeos anteriores, que é Allan Kardec que nos trouxe através. E na realidade não foi feita por ele. Ela foi ditada pelos espíritos e ele codificou. Então isso vai, a situação ela vai se tornando assim, digamos assim, amenizada, né? E aí nós vamos lá. A morte que nos libertou da escravidão física, diz ela, que nos foi imposta pelas sociedades injustas, não nos faculta prosseguir na mesma condição em espírito. Alegram-se muitos companheiros nossos pelo carinho que lhes oferece os beneficiários de sua ação amiga, chamando-os caboclos, pai, mãe preta ou preto velho. É muito agradável, no entanto, discriminatório em relação aos nobres mentores da humanidade, a quem ninguém designa com essas formas de retenção em lembranças do passado.
Todos somos a soma das experiências adquiridas numa ou noutra condição, em países diferentes e grupos sociais nos quais estagiamos ao longo dos milênios que nos pesam sobre os ombros. Outros sim, constituímos um grupo de companheiros de jornada e não mais escravos coagidos. Ao serviço, como supõem erradamente muitos clientes encarnados que buscam nossos recursos. Trabalhamos por amor ao próximo e também a nós mesmos, por necessidade evolutiva e o fazemos espontaneamente, por consciência do dever mais elevado, a quem na sua ignorância presunçosa nos exija a presença e nos dê ordens expressas, atado à antiga dominação do Senhor, de que não se libertou e por isso continua a ver-nos sobre sua implacável sujeição. É um erro que nos cumpre corrigir com bondade, porém com decisão, auxiliando a crescer para a igualdade, para a fraternidade e para a compreensão da verdade. E ela continua. Como não nos devemos envergonhar das nossas existências mais humildes e, portanto, mais proveitosas, dela nos não devemos orgulhar tampouco. Toda a transição é demorada. Apesar disso, devemos esforçar-nos para vencê-la no mais curto prazo possível. Deste modo, avancemos. Cada passo dado nesse sentido é terreno à frente conquistado. Continua. Antes de concluirmos a nossa reunião, apresentamos o irmão Miranda, que nos visita por primeira vez, a quem pedimos proferir a oração de encerramento. Colhido pelo inesperado, diz o nosso querido, sopitei a emoção que me assaltou e atendi a gentil solicitação da nossa querida mentora. A seguir, os cooperadores da casa acorreram pedindo à irmã emerenciana orientações particulares para os seus compromissos e outras diretrizes para a manutenção das tarefas ali. O amigo Felinto permaneceu e nosso querido Filomeno, com toda a sua curiosidade, queria saber quem ele era. E aí ele não perde a oportunidade junto ao Dr. Bezerra, que o apresentou. Aí ele colocou o seguinte, olha que interessante, o mentor informou que ele supervisionava na casa as tarefas da chamada magia branca, aplicada em favor das que eram vítimas das práticas fetichistas que chamávamos de magia negra. Senhor Felinto, o senhor pode me explicar o que é isso? Nós vamos ver isso no próximo vídeo. Magia branca e magia negra. O que é isso? Por ora, eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo no coração e até o próximo vídeo pelo canal Onda Espírita. Que a paz de Jesus esteja com todos. Que assim seja.